Hoje vamos falar sobre embrião didérmico e embrião tridérmico. Nessa primeira imagem, nós temos o ovário liberando o seu ovócito, e esse ovócito sendo captado pela trompa. Ovócito esse que vai fazer uma viagem de 5 dias, como estamos vendo aqui nesse slide. E olhem, ele foi fecundado na trompa, agora já tem a divisão com 2 blastômeros, agora já a mórula, aqui a mórula, essa mórula já está evoluindo para blastocisto. Nessa imagem, a mórula já é blastocisto. E nessa imagem, no 6º dia, essa mórula está implantando no útero. Está implantando no endométrio uterino. Então, esse é o blastocisto que nós falamos. Esse blastocisto tem um envoltório, que é o trofoblasto, aqui esquematizado nessa cor azulada. O blastocisto tem aqui o nó embrionário, nessa imagem, nessa cor amarela. E é esse blastocisto que chega ao útero no 5º dia e que vai implantar no 6º dia. Nessa imagem que estamos vendo agora, esse mesmo blastocisto já está implantando e já apareceu nele essa imagem do sincício trofoblasto. Quando eu falo em sincício trofoblasto, eu quero dizer uma massa citoplasmática polinucleada. E um fator que o sincício trofoblasto tem, que é importante dizer, é uma riqueza de lisosomas. Aqui, nesse meu esquema mostrado, dentro desse sincício trofoblasto, olha aqui o sincício, os lisosomas, ou seja, enzimas ricas em enzimas proteolíticas, lipolíticas, glicolíticas. Essa é uma imagem em que o blastocisto está se implantando. O desenhista quis mostrar aqui nesse verde mais escuro, ele está mostrando o sincício trofoblasto, o tal que é invasor, o tal que é rico em enzimas que vão invadir esse endométrio. Então, o blastocisto vai usar o sincício trofoblasto como agente invasor para que ele possa destruir o endométrio da mucosa e lá mergulhar. É importante lembrarmos que esse endométrio está numa fase progesterônica. Esse endométrio está com glândulas ricas em secreção. Esse endométrio está com conjuntivo edemaciado pela progesterona. Esse endométrio está com uma rica vascularização capilar arterial, capilar venosa. É nesse ambiente que o blastocisto vai se implantar. Agora estamos vendo um blastocisto já mais adiantado que a imagem anterior. E nesse blastocisto, continuamos vendo a cavidade blastocística, que está aqui, desenhado em amarelo, e estamos vendo a cavidade amniótica, que agora apareceu. Essa cavidade amniótica foi produzida por líquido que saiu aqui dessas células que nós vamos chamar
células amnióticas, âmnios, membrana amniótica. Então, essa membrana amniótica, esse âmnios, como os senhores quiserem chamar, produz o líquido amniótico e cria essa cavidade amniótica que eu estou aqui marcando bem. Agora vejam, já apareceu dentro desse nó embrionário um aglomerado de células. E esse aglomerado de células tem o nome epiblasto, que nesse meu esquema estão esquematizados nessa cor vermelha. E essas células formam a tal camada chamada epiblasto. Aqui por fora ainda vemos células normais, células ainda não modificadas daquele conjunto de células que nós chamamos nó embrionário. Aqui por fora, é claro, o trofoblasto e aqui por fora o sincício trofoblasto. O trofoblasto marcado em azul e o sincício trofoblasto marcado por fora. Citotrofoblasto, sincício trofoblasto. Agora vejo nessa imagem. Essa imagem já evoluiu bastante em relação à anterior. Nós tínhamos, se lembra, eu vou repetir, cavidade amniótica, que eu estou marcando, cavidade blastocística, que eu estou marcando, citotrofoblasto, que eu estou marcando, sincício trofoblasto, que eu estou marcando. E tínhamos também a membrana amniótica, aqui em verde, que eu estou marcando. Tínhamos também o epiblasto. Mas vejam, nessa imagem apareceu aqui por fora outra camada de células, que nós vamos chamar hipoblasto. Senhores, epiblasto e hipoblasto, essas duas imagens juntas aqui, formam o embrião didérmico. Vejam, das bordas do embrião didérmico, melhor falando, das bordas do hipoblasto do nosso embrião didérmico, estão aparecendo novas células. Olhem aqui, bem marcado, olhem aqui, bem marcado. Então, agora os senhores têm, repito, saindo das bordas do hipoblasto, estão aparecendo células. E acompanhe nesse slide. Essas células forraram por dentro o citotrofoblasto. Agora, com essas células que se formaram e forraram o hipoblasto, vamos dar nome: camada membrana de Heuser, H-E-U-S-E-R, membrana de Heuser. Essas células formaram uma nova camada e a nossa antiga cavidade blastocística, agora que eu estou marcando aqui, eu vou chamar de cavidade vitelínica primitiva ou vitelina primitiva, como quiserem chamar. De novo, repetindo, a nossa cavidade amniótica, que eu estou marcando bem, o nosso embrião didérmico, formado por epiblasto e hipoblasto, o nosso sincício trofoblasto, o nosso citotrofoblasto, e aqui em verde a nossa membrana amniótica. Senhores, nesse momento o embrião é epiblasto e hipoblasto. O resto, tudo que eu citei, são anexos
ao embrião didérmico. Vejam, entre a membrana de Reuser e o citotrofoblasto, membrana de Reuser. Entre a membrana de Reuser e o citotrofoblasto está aparecendo o mesoderma extraembrionário. Por favor, não deixem de falar extraembrionário, porque num futuro nós teremos um mesoderma dentro do embrião que nós iremos chamar de mesoderma intraembrionário. Vejam agora, entre a membrana de Reuser e o citotrofoblasto, aquele mesoderma já ocupou todo o espaço. Agora nós temos um mesoderma extraembrionário completo entre nosso citotrofoblasto e nossa membrana de Reuser. Olhem aqui o mesoderma extraembrionário. Senhores, agora é uma imagem de continuação e é claro que nós vemos aqui o embrião didérmico, aqui o sincitrofoblasta, aqui o citotrofoblasto, aqui a membrana de Reuser, é claro, aqui cavidade amniótica, aqui a cavidade vitelínica. Mas vejam, entre a membrana de Reuser, que é da cavidade vitelina, entre a cavidade amniótica e o citotrofoblasto, agora esse nosso mesoderma extraembrionário cresceu muito. Olhem aqui, esquematizado pelo número 5, olhem como cresceu esse mesoderma extraembrionário. Senhores, o nosso conjunto vai crescer. Esse nosso conjunto vai crescer, só que o mesoderma não vai conseguir crescer tanto. Daqui a pouco veremos essa continuação, mas eu quero dar uma parada para mostrar o seguinte: cavidade vitelina. Aqui em cima, cavidade amniótica. Mas vejam, a cavidade vitelina está perdendo um pedaço dela. Olhem aqui, a cavidade vitelina já perdeu um pedaço e esse pedaço está mostrado aqui. Sobrou um pedaço que é o cisto do saco vitelino. Muito bem, esse pedaço fez com que a nossa cavidade vitelina ou vitelínica ficasse menor. Agora, essa cavidade vitelínica é menor. Senhores, eu preciso dar uma parada para detalhar um fato. Senhores, entendam bem, é aquele pinto, aquela tartaruga. O pinto deixa o ovo, a tartaruga deixa os ovos, só que a tartaruga coloca na terra da praia e ali esses ovos receberão calor e umidade. A galinha põe o ovo num determinado lugar e faz o choco, choca esse ovo, ou seja, ela dá calor e umidade. Muito bem, na embriologia humana, nós não temos a necessidade de uma cavidade vitelina que lá no frango, que lá na galinha, que lá na tartaruga, essa cavidade vitelina guardava vitelo nutridor. Na embriologia humana, nós não precisamos
guardar vitelo nutridor. Então, na embriologia humana, a cavidade vitelina que não guarda vitelo nutridor, além de não crescer, ela diminui, ela perde esse cisto vitelino, alguns chamam cisto exocelômico. Senhores, essa imagem eu tentei desenhar e vamos ver. Aqui o 3 representando o sincício trofoblasto. Aqui o 4 representando o citotrofoblasto. Aqui o 1 representando a cavidade amniótica. O 2 representando a cavidade vitelina. Agora vejam o 5 que eu esquematizei aqui. Esse 5 ele está envolvendo a cavidade amniótica e a cavidade vitelínica. Esses 5 são restos do mesoderma extraembrionário. Senhores, olhem o 5 de novo aqui, restos de mesoderma extraembrionário. Vamos entender. O nosso conjunto embrionário cresceu. Só que esse mesoderma extraembrionário da imagem anterior não cresceu tanto. O mesoderma não cresceu, mas o conjunto cresceu. E agora apareceu uma cavidade, que aqui está representada pelo número 6, olhem de um lado e do outro. E essa cavidade, vamos chamar esse celoma fora do embrião, esse celoma extraembrionário, agora é uma grande cavidade. O que restou? Restos de mesoderma extraembrionário aqui abaixo do citotrofoblasto. Restos de mesoderma extraembrionário por fora da cavidade vitelina. Resto de mesoderma extraembrionário por volta da cavidade amniótica. Mas, repito, o nosso 6, olhem lá o 6, está representando agora um grande cavo, uma grande cavidade, que eu estou chamando essa cavidade, de celoma extraembrionário. Senhores, eu há pouco falei daquele momento em que já tem um celoma extraembrionário. E falei do momento onde o mesoderma preenchia todo o espaço, se lembram dos 2 slides? Esse slide está no meio dos dois. Esse slide é o seguinte: aquele mesoderma extraembrionário começa a se vacuolar. Olhem aqui os vacúolos que estão aparecendo no mesoderma. Você lembra? Cavidade amniótica, desculpem, vitelina, cavidade amniótica, mas vejam, entre o mesoderma, dentro daquele mesoderma, começam a aparecer vacúolos. E são esses vacúolos que se unem que vão dar aquele celoma extraembrionário. Senhores, essa imagem é uma imagem não esquemática, é uma imagem real. Aqui por fora está sincício e citotrofoblasto. Aqui por fora está o enorme do celoma extraembrionário. E aqui vocês têm uma imagem, estão vendo aqui, vocês vão me dar licença, e eu vou mostrar essa imagem no maior aumento. Olha ela de novo aqui, no maior aumento. E é claro, aqui é cavidade vitelínica, aqui é cavidade amniótica, aqui é o embrião didérmico. Aqui são restos de mesoderma extraembrionário por fora da cavidade vitelínica e por fora da cavidade amniótica. Senhores, houve um problema que alguém, ao preparar essa lâmina, e essa é uma lâmina real, isso não é um esquema,
destruiu aqui aquele envoltório da cavidade amniótica e, com isso, a cavidade amniótica está murcha. Mas entendam, imaginem que ela estivesse assim. Muito bem. Vocês estão vendo aqui, tudo isso está preso ao resto do embrião pelo pedúnculo embrionário. Esse pedúnculo embrionário, lá na frente, bem lá na frente, eu vou chamar de cordão umbilical. Por enquanto, por favor, pedúnculo embrionário. Vamos voltar um pouco e discutir essa imagem. Vamos ver se nós estamos entendendo. Olha aqui nessa imagem o nosso embrião didérmico, estou marcando aqui bem forte, epiblasto e hipoblasto, epiblasto nesse cinza azulado, hipoblasto nesse amarelo. Aqui está a cavidade amniótica, aqui está a cavidade vitelínica, aqui nesse amarelo fraquinho está o tal mesoderma extraembrionário que está entre o citoafoblasto e a membrana de Reuser, tudo bem? Aqui por fora o citotrofoblasto nesse verde clarinho, e nesse verde mais escuro por fora de tudo está o sincício trofoblasto. O que eu preciso que os senhores entendam? Esse sincício trofoblasto tem umas lacunas aqui, cheias de um líquido. Agora vejam nessa imagem. Essas lacunas cheias de líquido já se encheram de sangue maternal. E numa imagem que daqui a pouco nós veremos nessa aula, todas essas lacunas maternais envolvem todo o conjunto embrionário. Agora entendam, o sangue que chega na lacuna maternal, esse sangue materno, trazendo nutrientes, trazendo gases, todo esse material atravessa o sincício, o cito, o pedúnculo embrionário e chega até o embrião. E o inverso, os catabolitos do embrião saem do embrião, pegam o pedúnculo, pegam o cito, pegam o sincício e chegam naquela lacuna sangue maternal, que agora já é sangue venoso e vai embora. Olhem essa imagem. Essa imagem está muito interessante, em que todo o sincício, vejam bem, todo o sincício trofoblasto, todo ele já está cheio de lacunas sangue maternais. O nosso blastocisto está totalmente mergulhado dentro do endométrio. Esse concepto, vamos chamar assim, já tem tudo que nós discutimos. Olhem a cavidade vitelina, estou marcando. Olhem a cavidade amniótica. Olhem o nosso embrião didérmico. Olhem restos de mesoderma por dentro do cito. Olhem restos de mesoderma por fora da cavidade amniótica e da cavidade vitelínica. Olhem o nosso enorme celômetro embrionário. Nesse momento ainda temos o cisto que veio da cavidade vitelina, aquele cisto exocelômico, e esse cisto vai ser reabsorvido e daqui a pouco não teremos mais nenhuma imagem. Senhores, vamos agora rever essa imagem dando nomes. Se lembra cavidade vitelínica, cavidade amniótica, o nosso embrião didérmico, o pedúnculo embrionário. É claro que tem aqui por fora um mesoderma extraembrionário. Senhores, eu estou lhes apresentando ao saco coriônico. Esse saco coriônico é muito importante para quando vocês trabalharem com ultrassonografia de sua paciente lá nas fases iniciais. E o ultrassonografista dará como resultado
saco coriônico normal, saco coriônico incompatível com esse tempo de gestação, saco coriônico diminuído, e virão vários diagnósticos que serão importantes para diagnosticarmos a evolução desse início de gestação. Senhores, estou agora apresentando a vocês ao embrião didérmico. Estamos olhando o embrião didérmico. Imaginem, por favor, os senhores estão dentro da cavidade amniótica e olhando para o chão da cavidade amniótica, estão vendo aqui no epiblasto a membrana bucofaríngea. Lá no epiblasto, lá na porção final, os senhores estão vendo a linha primitiva. Esse é o nosso embrião didérmico. É claro que foi cortado, mas aqui é aquela membrana amniótica. É claro, foi cortado e aqui é aquela membrana de Reuser. Por transparência, os senhores estão vendo aqui em amarelo, se lembram? Epiblasto por cima, hipoblasto por baixo. A linha, aquele tracejado amarelo, está mostrando que embaixo desse epiblasto tem o hipoblasto, o nosso embrião formado por dois folhetos dérmicos, epiblasto e hipoblasto. Agora, os senhores vão me dar licença, eu vou trabalhar apenas com o epiblasto. Embaixo do epiblasto tem, eu não tinha falado e vamos falar agora, o notocorda, a notocorda ou o notocórdio. Mas vamos deixar ele para lá e vamos ver aqui apenas o epiblasto. E vejam, o epiblasto está formando uma goteira neural. Olhem aqui, uma goteira neural. Estão vendo? Uma goteira neural. Vamos continuar. Olhem, essa goteira neural está se aprofundando. Eu estou vendo que a goteira neural está se aprofundando. Mas vejam, nas bordas da goteira neural, tem aqui nessa cor cinza azulada, tem ali a crista neural a um lado, do outro lado, a outra crista neural. Portanto, os senhores estão vendo as cristas neurais. Vamos seguir. Olhem, cada vez mais a nossa goteira neural está se fechando. E os senhores estão vendo as cristas neurais nas bordas da goteira neural. Vejam agora, a nossa goteira neural se fechou. Agora a nossa goteira neural é o tubo neural. Vejam aqui em cima as cristas neurais. E lá fora já ficou aquele ectoderma que é externo. Vamos dar nome a ele agora, ectoderma tegumentar. É um futuro muito longínquo. Já na anatomia, os senhores chamarão esse ectoderma tegumentar, os senhores chamarão de pele. Mas vejam, eu falava epiblasto e agora cheguei com ectoderma. Por quê? Senhores, quando o tubo neural se formar, os senhores parem, por favor, de chamar de epiblasto e hipoblasto. Quando se formar o tubo neural, os senhores chamem de ectoderma, o epiblasto, endoderma, o hipoblasto. Tá? E aqui é nosso tubo neural fechado, nessa última imagem. O que sobrou das cristas neurais estão aqui do lado, gânglios paravertebrais. O que sobrou das cristas neurais? Deixa eu me explicar melhor a minha frase. As cristas neurais, as células das cristas neurais, saem daí e se espalham por todo o organismo. Os senhores terão células da crista neurais na formação do dente. Os senhores terão
células da crista neurais no pulmão, nos rins, no pâncreas, em vários órgãos. Lá no estudo da embriologia, células das cristas neurais viajam desse ponto e vão participar da formação desses órgãos. Porém, aqui só vão sobrar, e eu repito, esses gânglios paravertebrais. Então, uma imagem não é esquema, uma imagem real, que vocês estão vendo nessa imagem, nessa criofratura, vocês estão vendo aí a goteira neural. Vou marcar a goteira neural. É claro que a borda da goteira neural, de um lado e de outro, são as cristas neurais. Olhem, essa imagem também não é esquema, é também uma microscopia de varredura, uma criofratura varredura. Dá para ver aqui a goteira neural, olhem aqui marcada a goteira neural, e é claro aqui a crista neural de um lado e do outro. Agora vamos a um esquema. Nesse esquema nós temos o tubo neural, bem fácil de ver aqui. Temos as cristas neurais nesse verde bem clarinho. Lá fora já o ectoderma, bonitinho. É assim que nós vamos mostrar o neuroepitélio. Esse tubo neural será um neuroepitélio. Ele vai dar medula, ele vai dar todo o encéfalo, como nós discutiremos posteriormente. Senhores, preciso que os senhores entendam esse esquema. Vejam bem, esse esquema nós temos, ainda vamos chamar de epiblasto, não tem o tubo neural, então estou chamando de epiblasto. Aqui embaixo, por não ter o tubo neural, estou chamando de hipoblasto. Mas vejam, eu fiz um corte do embrião lá posterior. Se lembram onde tinha a linha primitiva? Esse corte, então aqui o lado direito, o lado esquerdo do embrião, aqui a linha primitiva, mas vejam, da linha primitiva estão nascendo células que no meu esquema estão em vermelho. E essas células estão entre o epiblasto e o hipoblasto. Essas células estão separando o epiblasto do hipoblasto. Uma repetição, então, o nosso epiblasto, o nosso hipoblasto, e células saindo esquematicamente da linha primitiva, por baixo da linha primitiva, para formar células entre o epiblasto e o hipoblasto. Vamos ver se nós conseguimos entender esse esquema. Os senhores estão olhando o embrião de cima. Essa letra A é a membrana bucofaríngea, que eu já apresentei aos senhores. A letra B eu não tinha apresentado, vamos apresentar agora. A membrana cloacal, a placa cloacal. Muito bem. Essa parte aqui, eu vou marcar bem feio aqui, é a nossa linha primitiva. E vejam, o desenhista, muito feliz, fez uma seta entrando na linha primitiva e mostrando que da linha primitiva saem células. E essas células vão separando o epiblasto do hipoblasto. Essas células estão marcadas aqui nesse azul mais escuro. Então, agora nós temos uma camada entre o epiblasto e o hipoblasto. Nesse momento, já se formou o tubo neural e os senhores vão me permitir, eu vou parar de falar em epiblasto e hipoblasto, vou chamar de ectoderma
e endoderma. Senhores, agora está aparecendo uma nova camada de células entre o ectoderma e o endoderma. Essa nova camada de células no meio entre o ectoderma e o endoderma, essa nova camada é o mesoderma. É o mesoderma intraembrionário. Se lembram? Na aula hoje, nós falamos do mesoderma extraembrionário. Senhores, nessa imagem esquemática temos então aqui a nossa membrana bucofaríngea, a nossa membrana cloacal, e agora, a partir dessa linha primitiva, nasceram células que criaram esse mesoderma intraembrionário, que agora eu vou apresentá-los dividido em 3 partes. O paraxial, aqui, paraxial, o intermediário e o lateral. Mas vejam, o lateral se delamina, se divide em 2, e o lateral com o ectoderma, aqui esquematizado, vai se chamar a somatopleura. O mesoderma com o mesoderma lateral com o endoderma vai formar aqui a esplancnopleura. Entre a somatopleura e a esplancnopleura, esse espaço é o celoma intraembrionário. Não esqueçam que nós já falamos sobre o celoma extraembrionário. De novo, vejam a imagem A, B, C, D, que é a viagem desde goteira neural até tubo neural. Vejam essa imagem. Temos 2 imagens, à esquerda acima, direita abaixo. A diferença entre as 2 imagens é que esse mesoderma está crescendo. Vejam, aqui eu tenho paraxial, aqui eu tenho intermediário, aqui eu tenho lateral. Já tenho a goteira neural bem mostrada aqui. Mas a diferença entre a imagem da esquerda e a imagem da direita é que esse embrião está se dobrando. Essa cavidade amniótica está crescendo e o embrião está se dobrando. De novo, mesoderma paraxial, mesoderma intermediário. Olhem aqui a somatopleura. Olhem aqui a esplancnopleura. Quando eu falo somatopleura, é ectoderma mais mesoderma. Quando eu falo esplancnopleura, é mesoderma mais endoderma. E é claro aqui no meio o celoma intraembrionário. Vejam, o embrião já está mais dobrado. O tubo neural não é mais goteira neural, já é tubo neural. Mesoderma paraxial, intermediário, somatopleura, esplancnopleura, celoma intraembrionário. Vejam, o tubo neural vai se fechar, mas ele se fecha inicialmente no meio do embrião. Olhem aqui o tubo neural se fechando. Vejam um detalhe, o mesoderma paraxial já está fragmentado em somitos. O mesoderma paraxial vai se fragmentar em somitos. Vejam na imagem A da esquerda de vocês, aqui o tubo neural já fechado, mas não fechado na porção apical, não fechado na porção caudal. Vejam, viajem agora, por favor, para a imagem B. Nessa imagem B, já o tubo neural se fechou todo, acompanhe, está todo fechado. Olhem os somitos aqui, somitos bem mostrados, ou seja, o mesoderma paraxial que se divide em somitos. Mas vejam, lá em cima o tubo neural ainda não se fechou, neuroporo anterior.
Aqui embaixo o tubo neural ainda não se fechou, neuroporo posterior. O embrião está se dobrando, mesodermo parcial, intermediário, somatopleura, esplanquinopleura. Vejam, a esplanquinopleura vai formar o tubo digestivo. De novo, goteira neural, bem mostrada aqui, notocórdio aqui embaixo, mesoderma paraxial aqui do lado. De novo, aqui o tubo neural e olhem o mesodermo paraxial dividido em somitos. É uma imagem esquemática em que os senhores estão vendo o tubo neural já bem fechado e o mesoderma paraxial, e será a última vez que nós vamos falar nesse momento, o mesoderma paraxial dividido em somitos, e cada somito dando o dermátomo, o miótomo e o esclerótomo. Vejam bem, quando eu falo em dermátomo, dermos conjuntivo, essa região vai dar o conjuntivo da região paravertebral e das extremidades. Quando eu falo em miótomo, mios muscular, vai dar a parte muscular da região paravertebral das extremidades. Quando eu falo esclerótomo, escleros duro, vai dar a parte de cartilagem, articulações, osso da região paravertebral e das extremidades. Isso será melhor visto na aula de extremidades que vocês terão futuramente. Senhores, agora temos o embrião, olhando ele da porção cranial para a porção caudal. Mas vejam, vamos tentar entender, membrana bucofaríngea, membrana cloacal, me permitam colocar aqui em vermelho mais fácil. À frente da membrana bucofaríngea, eu vou chamar essa região de área cardiogênica. Vamos para a imagem do meio, membrana bucofaríngea, membrana cloacal. Olhem aqui a área cardiogênica. E esse embrião está se dobrando. A cavidade amniótica está se dobrando para cá, para cá. Vamos para a imagem de baixo. Cada vez mais a cavidade amniótica está dobrando esse embrião. Placa cloacal, membrana bucofaríngea e a área cardiogênica. Tudo bem? Vamos agora para essa imagem, já bem mais avançada. Membrana bucofaríngea, membrana cloacal. Olhem essa aqui de baixo, membrana bucofaríngea, membrana cloacal. Senhores, o tubo se dobrou, o embrião se dobrou pelo crescimento da cavidade amniótica e vejam, saindo da membrana bucofaríngea, estou fazendo uma viagem aqui, cheguei à membrana cloacal. Isso que eu apresentei aos senhores é o tubo digestivo. Mas vejam, da metade do tubo digestivo, temos aqui o conduto vitelino. Vamos ver melhor isso. Acompanhe essa imagem agora. Por favor, só a imagem A. Estão vendo lá, o desenhista colocou aqui setas para mostrar que essa cavidade amniótica está dobrando o embrião. Por favor, venham agora para a imagem B. Comparem a A com a B. Olhem aqui a membrana bucofaríngea na A, olhem a membrana bucofaríngea na B. Mas vejam, a área cardiogênica na A área cardiogênica na B. Vamos continuar. A sequência daquela, a cavidade amniótica cada vez dobrando mais o embrião. Olha ela cada vez dobrando mais o embrião. Olhem a membrana bucofaríngea.
Olhem a área cardiogênica aqui. Venham, por favor, para a imagem B. Olhem a área cardiogênica aqui. Olhem o tubo digestivo. E vamos tentar colocar outra cor aqui. Não, é aqui e aqui. Olhem o tubo digestivo. Ele sai da membrana bucofaríngea e vem até a membrana cloacal. Isso é o tubo digestivo. Mas vejam, na metade do tubo digestivo, olhem aqui, aquela cavidade vitelínica que era maior, ficou o conduto mesentérico e ficou aqui o saco vitelino. Repetindo, goteira neural, mesoderma paraxial, intermediário, somatopleura, esplancnopleura. Agora nós estamos vendo o embrião num corte lateral. Vamos ver se a gente entende essa imagem. Cavidade amniótica, cavidade vitelina, mesoderma paraxial, mesoderma paraxial. Venho para a imagem C, o tubo neural quase fechado. Na imagem D, o tubo neural já fechado, mesoderma paraxial, mesoderma intermediário, somatopleura, esplancnopleura. Estão vendo? A esplancnopleura vai estar dando o tubo digestivo. Olhem, a somatopleura já deu o tubo digestivo. Isso também faz parte da somatopleura. Vamos chamar isso aqui de mesoposterior e aqui o tubo digestivo. Olhem aqui a somatopleura de um lado e de outro se juntaram e formaram a parede anterior do abdômen. Claro, se eu subir mais, chamarei de cavidade de parede anterior do tórax. Mas na nossa aula eu estou tentando mostrar mais aqui o abdômen. Senhores, vamos agora fechar esse embrião. Os senhores verão imagens muito lindas, que são imagens reais de um atlas do professor Moore, em que ele mostra uma sequência de crescimento do embrião. Nessa primeira imagem, dá para notar aqui, e eu noto com facilidade, os somitos. E vejam aqui o tubo neural se fechando. Olhem aqui o tubo neural ainda aberto, vamos chamar neuroporo posterior. O tubo neural ainda aberto, vamos chamar isso de tubo neural anterior. Senhores, vamos ver se eu mudo agora a cor disso. Então, olhem aqui a face do embrião. Olhem aqui a cauda do embrião, Eu consigo ver aqui os somitos. Vamos para a próxima imagem. Olhem, aqui a face do embrião já está bem mais mostrada. Olhem o membro anterior. Não consigo ver ainda membro posterior, mas vejo a cauda cada vez menor. Olhem a cauda cada vez menor. Vejam a cauda cada vez menor. Olhem, jovens, eu já consigo ver o membro inferior. Olhem o membro superior. Olhem o membro superior. Olhem o membro inferior. Olhem a cauda cada vez menor. Olhem a face do embrião. Olhem a área cardiogênica aqui. Senhores, assimilem o seguinte: tudo o que acontecer no membro superior será repetido com atraso de uma semana no membro inferior. Então, tudo que eu mostrar no membro superior, eu só conseguirei mostrar a mesma coisa no membro inferior. E se eu mostrar o superior, só conseguirei mostrar no membro inferior com uma semana depois.
Olhem aqui o membro superior mais adiantado, o membro inferior menos adiantado. Olhem aqui a face do embrião, a área cardiogênica por aqui. Vejam, a face, eu já consigo até ver olho na face. Olhem o membro superior, comparem com o membro inferior. No membro superior já tem a sensação de mão. O membro inferior, não. Mas o membro superior eu já consigo ver a mão. Olhem, o membro superior já com o braço e a mão. O membro inferior com a perna, mas o pé ainda não está tão adiantado quanto está no anterior. Olhem aqui, a face está completa. Olhem o membro superior já formando dedos. Olhem o membro inferior formando a placa de pé. Está atrasado em relação ao membro superior. Comparem agora, nesse embrião, olhem o membro superior, já com os dedos formados. Olhem o membro inferior, já começando a aparecer os dedos. Olhem o embrião pronto, bem adiantado. Senhores, eu vou parar nesse embrião aqui para conversar um detalhe com os senhores. Estou apresentando a vocês o embrião de 2 meses de gestação. Só que eu falo 2 meses porque eu estou contando como vocês a partir da fecundação. Só que aquela nossa paciente não conta a partir da fecundação. Ela conta a partir do que ela sente, que é o atraso menstrual. Então, para ela, contando a partir do atraso menstrual, tem 1 mês e meio de gestação. Mas é claro, ela está errada. Tem 2 meses de gestação. Mas por que eu estou forçando falar desse? Senhores, que coisa antipática que eu vou dizer, mas é esse momento, olhem que coisa antipática, é esse momento que as pacientes com 1 mês e meio de atraso menstrual, algumas infelizes, coitadas, resolvem fazer o abortamento. O abortamento provocado, que no Brasil nós chamamos de aborto, já que o abortamento pode ser espontâneo, que não é aborto, e pode ser provocado. O provocado, na lei brasileira, é o crime chamado aborto. Muito bem, senhores, entendam. Esse embrião, se os senhores olharem ultrassonografia, ele já põe o dedo polegar na boca e chupa. Esse embrião, se os senhores pegarem um som muito agressivo do lado do abdômen dessa paciente, ele se mexe todo. Se os senhores colocarem do lado do abdômen dessa paciente um som bem gostoso, bem calmo, ele fica calmo. Então, é esse paciente que já tem essa sensibilidade para sons, que já chupa o dedo, que já segura às vezes o cordão umbilical, é esse embrião que essas pacientes, coitadinhas, vamos usar a expressão infelizes, fazem abortamento. Mas vamos continuar. O embrião de 9 semanas, o embrião de 18 semanas aqui, que esse embrião eu tirei de um livro, ele foi abortado com placenta, com cordão umbilical e o conjunto embrionário todo, de 18 semanas, 7 meses. No passado, num passado bem longínquo, se achava que 7 meses acima disso havia viabilidade do concepto. Antes de 7 meses não era viável, ele não viveria. Conceito antigo, é claro. Hoje em dia,
há bons serviços pediátricos, há bons berçários, há bons CTIs pediátricos que já pegaram conceitos de 5 meses e levaram até uma criança que já nasce com boa qualidade. De modo que esse conceito de que 7 meses é um limite perdeu-se no tempo. Está errado. Senhores, acredito que ao chegar a esse embrião completo, eu tenha terminado a aula de didérmico, tridérmico e fechamento do embrião. Obrigado a todos.